Boa noite a todos. Com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, quarto período legislativo, 37ª legislatura. Passo a palavra ao secretário Jackson para a leitura da ata da primeira sessão ordinária. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Solicitado pelo vereador Geraldo para que seja dispensada a leitura da ata, eu coloco em votação. Quem é favorável para que não seja lida a ata, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco a presente ata em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovada a ata com a ausência do vereador Miguel e do vereador Pichetti. Não sei se o Jackson assina ou espera o Miguel. Bom, depois só pegar a assinatura do Miguel, né? Passo a palavra ao secretário para a leitura das correspondências. Só justificar, o vereador Pichetti está no local, na Câmara, atendendo uma senhora aí, tá? Já assinou a presença. Prossegue, secretário. 14º Encontro Nacional de Vereadores. Evento comemorativo aos 25 anos de fundação da empresa Master Lashes, dias 10, 11 e 12 de março de 2020. Brasília. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Luiz Traiano, e a Procuradoria Especial da Mulher, a deputada Cristina Silvestre, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para o lançamento do Protocolo da Procuradoria da Mulher, instrumento para a criação e uniformização das Procuradorias Municipais, no dia 9 de março de 2020, às 14h30, no plenário desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor Nereu Edmundo Lago, com os cordiais cumprimentos na condição de coordenador da bancada federal do Paraná, e ao senhor, Vossa Excelência, que o município foi contemplado por um veículo de assistência social, MOBOAS, indicação de minha autoria, proveniente da emenda da bancada do Ministério da Cidadania, atendendo ao pedido da vereadora Fernanda Sardanha e lideranças locais. A entrega será realizada no dia 7/2, às 10 horas, na Academia da Polícia Militar do Guatupê, rodovia BR-277, quilômetro 72, São José dos Pinhais. Qual é o deputado? Deputado Toninho Vandischer. Obrigado. Ofício 034/2020. Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Mateus do Sul. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me o presente para comunicar quanto à instituição do procedimento administrativo supramencionado, o qual tem como objetivo acompanhar a regulamentação do regime de trabalho das equipes de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento de São Mateus do Sul. Ainda solicito que, no prazo máximo de 10 dias úteis, preste informações sobre o trâmite do projeto de lei complementar, número 16/2019. Para melhorar o atendimento da presente demanda, segue em anexo a cópia da portaria da instituição e o procedimento administrativo. Atenciosamente, Paulo Augusto Kolovski, promotor de justiça. Ofício número 029/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, cumprimentando cordialmente, sirvo-me de presente para encaminhar o procedimento à cópia de recomendações administrativas eleitoral, número 02/2020. Promotor de Justiça Paulo Augusto Kozlovski. Encaminhamos em anexo os projetos de lei número 01
02 e 03/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município para apreciação por essa Casa de Leis. Prefeito Municipal Luiz Adir Gonçalves Pereira. Projeto de Lei 005/2020. Altera os dispositivos da Lei 1429/02, de 19 de junho de 2002. Prefeito Luiz Adir Gonçalves Pereira. Então, agradecemos aí o Jackson. Miguel retorna na secretaria. O Jackson retorna ao seu local. Passaremos, então, após a leitura das correspondências, passaremos à ordem do dia, votação e discussão dos requerimentos, de número... São 4 requerimentos, 01, 2, 3 e 4. Com a palavra, secretário Miguel. Requerimento 001 de 2020. Requer que seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações a respeito do ofício recebido da supervisão da Caixa Econômica Federal, dando conta da rescisão do contrato de repasse 104.3809/38 para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, na Vila Proma, no valor de R$ 505.588, uma vez que o mesmo encontra-se paralisado há mais de 180 dias, conforme cópia em anexo. Justificativa. É a função do vereador fiscalizar as operações do governo municipal e verificar se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados pela Prefeitura para a promoção do bem-estar da população. Para tanto, elabora projetos de leis municipais para serem aprovados na Câmara Municipal. Solicita ao prefeito informações sobre a administração da cidade, sempre que julgar necessário, e dialoga com a comunidade, a fim de representar os anseios legítimos do povo na Câmara. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Requerimento de número 1 de 2020, como proponente vereadora Fernanda e o vereador Júlio, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, toda a comunidade que se faz presente. Então, como esse repasse é um repasse do Ministério do Desenvolvimento Social através da emenda do deputado Takayama, o valor de mais de R$500 mil para a construção do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende pessoas que tiveram seus direitos violados, né, que estão em situação de risco, principalmente mulheres vítimas de violência, idoso, criança, adolescente. Então, é um serviço especializado de assistência social e hoje o município paga aluguel desse espaço. Aí veio esse recurso, um prazo superior a 180 dias consecutivos, não existe nenhuma evolução. Isso aqui poderá promover a rescisão do instrumento. Perdeu o recurso, gente. Então, eu acredito que o município foi notificado disso. Peço que seja aprovado, seja encaminhado para o Ministério Público isso daí, porque se perder um recurso desse, depois da obra estar iniciada, até mesmo nós, como agentes fiscalizadores, vamos responder por isso. Tem ali um prazo, ali, caso não haja enquadramento, solicitamos a apresentação da prestação de contas, prazo final de 60 dias. Caso entenda que há incidência da ressalva do item acima, favor encaminhar solicitação de enquadramento, documentação comprovatória no prazo de 30 dias. Então, espero, né, peço também para os vereadores da base que não deixam perder esse prazo, vai perder R$500 mil, gente. Nós pagando aluguel, né, com despesas, um serviço especializado na área da assistência social, e agora 180 dias sem nenhuma evolução. Então, alguma coisa de errado está acontecendo, é necessário providências e peço que seja encaminhado para o Ministério Público também, para que acompanhe que as providências sejam tomadas no tempo hábil, para que não haja a perca desse recurso.
Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Pichetti. Eu dou os parabéns à vereadora pelo esse requerimento. Eu acho que tem de não só avisar a prefeitura e cobrar a prefeitura, mas eu acho que esse requerimento nós podíamos também mandar para a ouvidoria do município, que tem que tomar providência. Se essa questão e esse ofício da Caixa Econômica, como já aconteceu, vereadora Fernanda, infelizmente em outros mandatos, nós já perdemos o recurso. Até eu consegui um recurso na época, há muito tempo atrás, do deputado Max Rosman, doutora Clair, Rosinha, foram devolvidos recursos de emenda parlamentar devido a algumas falhas técnicas e algumas questões políticas também. Então, acho que tem de ser verificado, nós não podemos perder recurso, e tem de ser explicado. Prossegue, secretário. Ninguém mais? Requerimento 002 de 2020. Requer que seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando com urgência para que seja efetuado o manilhamento na rua Alberto Cheran, com início à rua Manuel Cunha Bittencourt, uma vez que no local há valetas a céu aberto, trazendo riscos de acidentes para os pedestres e veículos, e ainda acúmulo de água, aumentando os riscos de doenças infecto-contagiosas, principalmente aos moradores e comerciantes próximos. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Requerimento número 2 de 2020. Então, apresenta na outra sessão. Está de encaminhamento aí. Pode substituir depois, vereador? Então tá. Prossegue, secretário. Requerimento... Ou com caneta aí também, não sei se tem problema, Tom. Pode ser? Então vamos votar, né? Melhor, daí fazemos a alteração aqui. Então é como indicação, né? Então a indicação de número 1, vamos já ratificar. Indicação de número 1 de 2020, como proponente vereadora Fernanda e vereador Júlio, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento 003 de 2020. Requer que seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando que a Secretaria Municipal de Obras entre em contato com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, a fim de verificar sobre os projetos necessários para viabilizar a doação de vigas para pontes, conforme requerimento 12 de 2019 do município, cadastrado naquele órgão. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. O requerimento número, agora é 2, né? Altera aqui a numeração. O requerimento de número 2 de 2020, como proponente vereadora Fernanda e vereador Júlio, coloco em discussão. Vereadora com a palavra. Então, agora em janeiro, a gente teve em Curitiba, em reunião com o deputado, então secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, e em conversa com os técnicos, inclusive o presidente Nereu Aponte, lá da Maria Joana, Porto Ribeiro, está nessa solicitação dessa demanda. São 3 pontes, Água Branca, e uma do Paiol, da Barra Feia. Então, precisa que os técnicos realizem esse contato, que precisa de um projeto com as metragens. Já está para liberar. Só que eles só liberam mediante o projeto com as metragens de cada ponte. Talvez, né, eu sei da dificuldade política, né, de interesse, mas
talvez repassando para os técnicos lá, né, eu acredito que Vamos possa passar para o líder também, né? encaminhar isso daí, né? Eu acho que não é uma questão de questão política, é questão de necessidade da população, está lá para ser liberada e só depende dos projetos técnicos. Então, a equipe técnica já está ciente e está aguardando os projetos para liberação. Esse é o seu papel na casa, fazer a intermediação, né, dos assuntos aí com o executivo. Só um pouco, Jacques, depois eu te dou a palavra. Então, com a palavra, vereador, discussão. Então, o prefeito já encaminhou as solicitações, né, quando foi encaminhado aqui pela Casa da Vereadora, né, por isso que até o recurso está para ser disponível, e essa parte técnica e a secretaria, ela está bem acumulada, estão com vários trabalhos lá, vários projetos em andamento, então o efetivo não é tão grande assim do quadro de engenharia, mas eles estão fazendo o possível aí para dar conta desse projeto e tenho certeza que eu vou conversar para ver como é que está lá a situação, em que pé que está, mas eles devem apresentar sim dentro do prazo aí, porque há interesse sim do município para receber esse recurso para atender as comunidades, com certeza. Até creio que só eles querem saber, acho que a metragem, né, assinado pelo engenheiro, acho que não precisa um projeto arquitetônico que a viga lá já é específica já por tonelagem, né, só para fazer. Vereador Pichetti. Nós já fizemos isso em outros mandatos, eu acho que é um croquis só, em relação à largura do rio, isso mesmo. Vazão de água, as últimas chuvas, quantos milímetros chove naquela região, para saber vazão de água, essas coisas. Acerta os números lá já. Ninguém mais querendo discutir. O requerimento número 2, 2020, eu coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento 003 de 2020. Requer que seja oficiado o prefeito municipal solicitando informações com relação ao transporte de alunos para o Colégio Agrícola de Palmeira, que estaria ocorrendo não mais nos domingos, e sim na segunda-feira, e que tal mudança está comprometendo o cumprimento do horário de estudo dos mesmos. Justificativa. A mudança de datas e horários para o transporte dos alunos tem causado transtorno aos mesmos, uma vez que não tem conseguido cumprir com o horário estabelecido pelo colégio. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Nem sabia que tinha esse transporte. Requerimento número 4 de 2020, como proponente a vereadora Fernanda e vereador Júlio, eu coloco em discussão. Agora é número 3, não foi alterado ali, eu li número 4, mas é número 3. Então, né, às vezes as coisas boas também não são faladas, né? Então, esse transporte é um transporte muito importante, que acho que até são poucas pessoas que sabem, que são realizados, dos alunos nossos, residentes em São Mateus do Sul, que estudam na Escola Rural de Palmeira, né, no curso técnico, que é Palmeira, né, Marta? Então, é um transporte importante de grande relevância, só que houve uma alteração no horário, até essa demanda chegou até o GCL, né, GCL, essas alterações, isso dificulta, porque esse ônibus saía no domingo à noite. Hora extra, né? Mas pode até ser na segunda, mas que saia mais cedo, porque senão os alunos perdem 3 aulas na chegada. E dificulta lá a questão, né, de aprendizagem, de informação, e até não tem como justificar, né, porque se for toda semana. Então, relembrando da importância desse transporte, que bom que tem esse transporte no município, né, porque são os alunos todos, a maioria aí de famílias que são agricultores, né, que tem a possibilidade dessa extensão do curso técnico em Palmeira, mas que possa ser ou na segunda-feira, 6 horas da manhã, né, que chegue com horário compatível ao horário das aulas lá em Palmeira, somente isso. Mas o transporte, muito bem, obrigado, e é ótimo, excelente e de grande importância para os alunos e para as famílias.
Só para falar, eu já fui atrás, já me pediram isso aí também, e a questão que a prefeitura, o que me falaram, que foi só questão da hora extra. Tanto domingo ou segunda-feira vai ter que pagar hora extra para o funcionário e foi cortado por causa disso. Bem, o que eu posso falar de cadeira, porque eu estudei lá. O ano de 70, 1970, eu fui para o Colégio Agrícola. E uma aula técnica, principalmente, às vezes uma aula prática, ela depois não tem retorno dentro da matéria. Tem um cronograma, né, para ser cumprido, e o professor não vai depois fazer aula para 2, 3 alunos. Eu posso falar porque eu não perdi a aula, vi os amigos que perdiam, a gente até depois tinha que estar explicando, e não é a mesma coisa, né? Então, isso aí pode trazer um prejuízo de conhecimento técnico para esses alunos aí no futuro. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Só aguardar o vereador Pichetti sentar. Coloque em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Bem, então dando sequência agora, né, na reunião. Só um pouco, Tom, você está meio emocionado para ir lá. Guarda um pouquinho só. Eu estou ferrado. Nós tivemos um convite da promotoria, eu e o prefeito, para comparecer no gabinete do promotor, para serem prestadas algumas informações do promotor para nós, para que eu transmitisse aqui aos senhores, mas eu já convidei o Tom para ir junto. O Tom ganha aqui para isso, né, Tom? E faz o trabalho bem feito. Então, o Tom é advogado, tem um conhecimento muito maior do que eu na área jurídica, né? E então a pessoa que está aí credenciada para poder explicar. Agora, vocês podem ouvir, quem quer seguir, segue, quem não quer, né? Nós já temos livre-arbítrio, né? Deus já colocou nós assim, se você quer ser gente boa, você é, se não quer, se não é. Então, quem quer seguir, segue, quem não quer, o problema de cada um aí, tá certo? Então, doutor Tom, o senhor vai lá e explique aonde você achar que é necessário. Mas não vai contar tudo que falaram para nós. Se eu contar, o pessoal vai... Não vai dar certo. Com a palavra, Tom. Boa noite, senhor presidente, pessoa da qual cumprimento os demais edis, dessa que compõem essa igreja casa, autoridades, né, pessoal do sindicato, Rafael, cumprimento também o Marcos Melo, que representa os servidores da Câmara Municipal, né, agora não sou eu, vou deixar para ele um pouco também, né. Então, né, como o Nereu disse, no início de janeiro nós tivemos uma reunião com o promotor de justiça eleitoral, o Dr. Paulo Kozlovski, né, e o assunto tratado foi acerca das recomendações eleitorais para o ano de 2020. Talvez seja até muito estranho, principalmente para os vereadores aí que têm mais tempo de mandato, né, o Geraldo, o Omar Pichetti, o Nereu, que está no 3º mandato já, né, Nereu? 4º mandato. Talvez seja até meio estranho, porque normalmente as pessoas pensam assim, recomendação, restrição eleitoral só volta para o poder executivo, no caso, para a prefeitura municipal, né? Mas não, a recomendação eleitoral, ela também se volta para o poder legislativo, né? Porque aqui também praticamos atos administrativos, né? Como nomeação de servidores, exoneração de servidores, cessão de servidores, praticamos uso da tribuna livre, praticamos uso de projetos de lei também, então, e também a maior função nossa também é a função fiscalizatória. Então, às vezes pensamos, quem fiscaliza isso, quem vai fiscalizar fazendo o serviço particular, quem vai fiscalizar fazendo isso, é o próprio Poder Legislativo, justamente nossa função. Não é somente o Ministério Público Eleitoral que vai fiscalizar, até porque não dispõe de estrutura, né? Então, hoje, também com o aumento do controle social, né, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público acaba-se
tendo um maior controle do cidadão e acabando restringindo mesmo os atos, né? Então, vamos falar sobre recomendações em período eleitoral. Leandro, só para não errar aqui, viu? Daí me ajude aqui. Assim, então, a República Federativa do Brasil, né? No caso, a nossa Federação Brasil, ela possui no âmbito federal, né, várias legislações, né? Os estados membros, né, de Distrito Federal e municípios, eles podem legislar suplementando a legislação federal. Mas em matéria de direito eleitoral, essa matéria pertence à União, né? A principal lei é a Lei 9.507. Então, né, eles poderão, como diz, complementar as normas, desde que contraria as regras gerais que estão previstas na Constituição Federal e na lei das eleições também de 97. Também temos, para vocês verem, temos a Constituição Federal, do artigo 14 ao artigo 17, a regulamento dos direitos políticos, o Código Eleitoral, que trata da processualística eleitoral, as ações a ação de representação eleitoral, ação de captação de sufrágio, a lei das inexigibilidades, né, que de todos os agentes públicos que estão hoje condenados com inclusive a famosa lei da ficha limpa, a lei das eleições, né, o nosso Código Penal, as normas do Tribunal Superior Eleitoral, as normas do Tribunal Regional Eleitoral, no caso do município, nós também, né, estamos subordinados agora ao TRE e à Justiça Eleitoral aqui do nosso município, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica Municipal também, as normas decretadas pelo juiz eleitoral, inclusive que nós fomos lá, né, presidente, juntamente com o prefeito, o promotor eleitoral ele tem competência para disciplinar alguns procedimentos, né, como vai regulamentar as eleições municipais para 2020. E a legislação sobre municipal sobre posturas. A pessoa acha muito estranho, por que posturas? Porque tem questão de propaganda, fixação de placas, né, no município, nos bens comuns, né. Aí até já adiantando para os vereadores, né, e para a população, quem que fiscaliza isso? Se o Nereu vê lá uma placa de um determinado candidato, ele vai reclamar para o prefeito ou para o juiz eleitoral, Nereu? Exatamente, o juiz eleitoral é ele quem exerce essa atribuição, é uma atribuição diferente da competência que ele tem, né? Então, né, só voltando aqui, perdão. Agora vamos ver as condutas vedadas, primeiramente aos servidores públicos, né? Questão de contratação, nomeação, demissão, exoneração, supressão ou readaptação de vantagens, que é a famosa função gratificada e a função de confiança, a dificuldade ou impedimento do exercício funcional, a remoção e a transferência. Os gastos com pessoal, né, primeiramente, né? Pode falar, vereador, usar o microfone, pode usar? Slide teu. Não, ali, aí. Essas proibições são a partir de que data? As datas, então, vereadora, já estão valendo, na verdade. Já então, são... não pode exonerar e nem contratar ninguém nesse período. Ainda vai chegar nesse momento que vai ter, a partir de julho, algumas diferenças. 4 de julho, né? Tem os 180 dias aí, que é a questão da remuneração dos servidores. Né? Vamos mostrar aqui, né? Então, gastos com o pessoal, primeira coisa, né? Questão de reajuste ou revisão do funcionalismo público, né? No caso, né? Então, com a finalidade de evitar o uso de recursos públicos para a campanha eleitoral ou promoção de candidatos, existem regras específicas. Reajuste, que é o aumento real. A revisão é a perda inflacionária, né? Então, aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do poder do órgão. Então, até agora, dia 30 de junho, mês até 30 de junho, né? Aí, não pode, depois desse período, esse período, não se pode mais fazer aumento de despesa com pessoal. Exceções. Vantagens pessoais derivadas de leis anteriores aos 180 dias. Exemplo, nosso Estatuto dos Servidores prevê o quinquênio, que tem uma fundamentação legal. Então, é possível. Questão de progressões na carreira, também é possível. Abonos aos professores com recursos do Fundef, que é do Fundeb. Essa até é uma questão também interessante para os vereadores, né, já antecipando, né, de antemão, essa questão do abono. Existiu uma lei, a lei federal, que é a Lei do Piso Nacional de Educação, que ela prevê 12%, né, para atualização do piso. O nosso Tribunal de Contas do Estado, ele diz que esse 12% é para quem está abaixo do índice do Piso Nacional de Educação. Quem está acima, na verdade, não teria esses 12%. Teria um valor menor, né, que seria a título apenas de inflação. Então, isso, o Tribunal de Contas tem pegado nisso. Nossa data base dos professores agora foi autorizada para janeiro, né? Então,
a princípio, está permitindo-se essa situação, né? Até a possibilidade de um aumento, desde que esteja com impacto financeiro todo, né? A questão de cessão de servidor. Ceder servidor, empregado público da administração direta, indireta, federal, estadual, municipal, do Poder Executivo. Ou usar seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo seu servidor ou empregado estiver licenciado. Aqui, quando a gente fala licenciado, vocês também podem acrescentar, no caso de férias também, viu? Que o servidor pode estar em férias ou pode estar afastado em virtude de saúde. Um exemplo prático hoje com a internet, né? Está muito fácil hoje verificar essa situação. Vamos dar exemplo aqui, ó, ceder servidor ou usar de seu serviço. Vamos dar exemplo, eu chego aqui na Câmara 8 horas, aqui meu horário, bato meu ponto. Chego 8h05, coloco uma fotinha do Nereu lá, divulgando que o Nereu, para votar no Nereu. Posso se configurar um uso da máquina pública em meu favor, né? Então a gente tem que sentar muito bem essa situação, né? Servidor, até vocês, agente político aí, né, tem que se cuidar, né, que tem servidores públicos que são servidores também, né, a própria Fernanda também, né, tem que... A questão de reajuste ou revisão de remuneração, até 7 de abril de 2020. Ó, fazer na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos, que ultrapasse a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º dessa lei e até a posse dos eleitos. A revisão, ela é, como você disse, entra na exceção daquele prazo eleitoral. Mas a questão, né, da revisão de todos os servidores, aqui nos 180 dias, até 7 de abril de 2020. Né? Então, também, situação aí que tem que estudar muito bem. A questão de contratação de servidor. Nomear, contratar... Ah, Fernanda, aí, nos 3 meses que antecedem ao pleito. Até, né, respondendo a sua pergunta... Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, né? No caso, eu suprimo minha gratificação de função, ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício profissional. E ainda, de ofício, ex ofício, quer dizer, de ofício, né, por vontade única da administração pública, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem e até a posse do eleito sob imunidade de plenos direitos. Tem exceções, cargos em comissão, por ser cargo de livre nomeação e exoneração, pode ser é um cargo chamado ad nutum no mundo jurídico, ele pode ser demitido a qualquer momento, né? As funções de confiança, FCs também, um servidor que exerce função de confiança também, e a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Então, é possível, após essa situação, após 5 de julho, também nomear aprovados em concurso. Exemplo, o município tem aí professores, pode nomear em setembro sem problema algum, desde que tenha, como se diz, obedeça à lei de responsabilidade fiscal. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável dos serviços públicos essenciais. Vai abrir um posto de saúde na Vargem Grande, lá para o Geraldo, para a região, né, lá da Vargem Grande. É possível também, né, fazer essa nomeação de servidores ali, porque a saúde é um serviço público essencial. Então, na questão de saúde, pode-se fazer a qualquer momento também, vereadora Marta. Agora, um ponto que vai pegar para vocês agora também, que é uma das principais funções da Câmara para 2020, Geraldo, que é a fixação de subsídios para a legislatura de 2021 a 2024. Então, a principal previsão legal para a fixação dos subsídios dos agentes políticos no município, né, no caso prefeito, vice, secretários e vereadores, né, ela está na Constituição Federal, nos artigos 4 e 6. As formas de atos de fixação, o TCE já se manifestou, né, e hoje existe a principal instrução normativa da Causa dos Vereadores Estão Lena, 72/2012. Ela prevê os requisitos para a fixação de subsídio dos vereadores. A instrução normativa instruiu, por exemplo, sobre o tempo para a fixação do subsídio dos vereadores. Olha o que ela diz. A fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo condiciona-se aos princípios da anterioridade e inalterabilidade, sendo considerado, para tanto, que a promulgação e a publicação do ato legal na imprensa oficial do município deverão ser efetivados antes da data das eleições, ou no prazo definido pela lei orgânica do município. Se deixando bem claro que muitas leis orgânicas podem após eleições, se não for superior às eleições municipais, vedada a refixação posterior. No nosso caso, a lei orgânica. Nossa lei orgânica ela diz que a fixação do subsídio é no último ano da legislatura, já teve um problema já isso no passado, foi fixado um ano antes, mas é no último ano
A Constituição é bem clara que tem que seguir os requisitos que estão previstos na nossa lei orgânica. Então, é no último ano, em até 30 dias antes das eleições. Então, até 30 dias antes, o subsídio dos vereadores pode ser majorado, pode ser né, diminuído. Daí isso vai da vontade política do Poder Legislativo, né? Então, mas tem que ser 30 dias antes das eleições municipais. Né? Os vereadores, né? Como que se fixa o subsídio dos vereadores? Primeira obediência, o subsídio do prefeito. O vereador não pode ganhar mais do que o prefeito. O duodécimo, né? A Câmara previu uma receita lá de duodécimo para esse exercício. Então, ela não pode ultrapassar isso. 6% da receita do município com a folha da Câmara, nós não podemos ultrapassar. Hoje estamos 3%, né, Nereu? 5% da receita do município com a folha dos vereadores e encargos. 1,3% nós devolvemos. É isso, 70% do orçamento da Câmara com a folha de servidores e vereadores. Isso também, nós estamos hoje 35% sobre isso. Subsídio dos deputados, de acordo com a tabela constitucional. No nosso caso, 25%, salvo engano, do deputado estadual, do subsídio do deputado estadual. Qual é o salário hoje do estadual? Hoje, Nereu, eu não cheguei a analisar a transparência. Alguém pode informar? 30 mil. Não, só o salário, né? Olha, é uma questão interessante. A gente vê muita população dizer: vereador pode ganhar, não tem que ganhar nada. Né? A gente ouve muito isso aí. Daí diz aqui, poderá ocorrer fixação em valor maior ou menor do que o anteriormente definido, sem representar reajuste ou redutibilidade, por se tratar de nova fixação. Outro mandato, né? Às vezes as pessoas dizem, o vereador legisla em causa própria. Não, você está legislando para futuros vereadores. Inclusive já se faz antes das eleições para que se evite o quê? Eu ganhei a eleição, vou aumentar para 10. Eu perdi a eleição, vai ganhar 0, né? Então, teve uma situação no TJ do Paraná, né, no município de Agudos do Sul, né, que diz que a Câmara não pode fixar em valor 0 o subsídio. Por quê? Nenhum trabalhador, no caso vereador considerado trabalhador, paga previdência, imposto de renda, né? Ele tem que ganhar no mínimo um salário mínimo. Um salário mínimo o vereador deve ganhar, senão isso já tem decisão judicial que seria ilegal essa forma, né? Também a questão da mesa diretora, né? Presidente, vice-secretários. Eles devem, né? Eles podem ganhar um valor diferenciado, até porque fazem função administrativa na Câmara, então eles podem ganhar, inclusive, até o próprio teto do prefeito municipal aí, né? Pode dizer que aqui a gente não ganha nada mais. É bom deixar bem claro, porque tem gente que acha que eu, como presidente, não ganha nada, o salário é igual. Isso é verdade, né? Por enquanto está tudo normal na Câmara. Anormal até, porque se está na previsão legal, não tem, né? A Câmara tem poder para legislar sobre seus atos, né? Então, a lei eleitoral, né, a 9504, fala sobre a publicidade e propaganda, né? Ela impõe vedações e limite para as condutas, né? Então, vamos lá, né? Proíbe que o poder público faça qualquer tipo de doação a candidatos. Isso é muito difícil, né? Mas aqui é uma questão bem interessante, É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, então pode ser diferente do dinheiro, né, tal, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie procedente de entidade, governo estrangeiro, né, no caso não tem no município difícil, órgão da administração pública direta ou indireta, ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público, concessionário ou permissionário do poder público, né, e do serviço público, entidade de direito privado, né, que receba na condição de beneficiária contribuição compulsória em virtude de disposição legal, caso de sindicato, entidade sindical também, né, nos 3 meses que antecedem o pleito, né, exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, esse é o caso de Petrobras, mas governo federal, no caso do município nosso, nós não temos, né. Vamos lá, então. No âmbito do Poder Legislativo, que é o nosso que interessamos nesse momento. Poder Legislativo, mesa diretora que define os critérios, né? Faz um ato de provimento da mesa diretora e ela define o critério. Aí, até, Nereu, nós temos um problema com o nosso promotor de justiça. Ele entende-se que esse ato deveria ser publicado em outubro do ano passado, de 2017. Mas a lei tem decisões do TCE que diz que não, que pode se fixar hoje. A questão, porque ali diz, no âmbito do Poder Legislativo, Câmara, né,
A lei deixou a critério da mesa diretora a regulamentação do uso dos bens para a divulgação política. Por quê? O que acontece? O Poder Legislativo é a casa mais política dos 3 poderes, né? Que aqui são 9 representantes da comunidade, da população, né? Então, a Prefeitura tem apenas 1. Aqui são 9, né, a princípio. O que nós deixamos de fazer, então? Na verdade, ele disse que nós não podemos fazer esse ato da mesa diretora para poder regulamentar o uso dos bens na Câmara. Hoje seria impossível uma entidade particular fazer uma reunião na Câmara, né? Que seria uma sessão. Eu até ia chegar nesse assunto, né? Que esse ano eu não posso, como presidente da Câmara, autorizar qualquer reunião, qualquer coisa dentro da Câmara ou emprestar a Câmara para entidades. Está cortado 100% esse ano em função da eleição. Eleição eleitoral, associações privadas, né? Hoje, pela visão do promotor, seria como estaremos utilizando a máquina pública, no caso a Câmara Municipal, para fins políticos. Eu também discordo, mas a fiscalização maior é dele, né? O juiz já, uma vez conversei com o doutor aí, até perguntei na época da eleição, ela falou que eu podia pôr até propaganda política aqui, nessa parede, se eu quisesse, que aqui é a casa política. O que não pode ferir impessoalidade, o que pode acontecer? Vamos dar exemplo. Hoje é muito difícil porque tem muita internet, mas vamos que põe 120 candidatos a vereadores em São Mateus do Sul. Cada um traz lá o seu santinho, a Câmara tem um quadro aqui. A princípio pode pôr 120 candidatos, né? Não está discriminando ninguém, né? Diferente seria se pôr os 9 vereadores. Aí seria, né? Estou usando. Nesse ponto, eu discordo dele, né? Vou até conversar com ele novamente, aí ver se ele abre uma exceção, porque tem situações, principalmente o uso da tribuna, pelo que a tribuna livre, ela hoje, se vem pessoas de fora, tem que ver se está afiliada a partido político. Ou é candidato a vereador, né? Vem uma pessoa lá da ONG Quatro Patas, está afiliada a partido político, é candidato a vereador, não é possível, Geraldo, a usar a tribuna livre. Então, né, está bem restrito. Dessa vez pegaram no Poder Legislativo também, que, né, a questão das contratações, né, diário oficial, nós já temos no município, diário oficial do município, né, a questão, né, o que a Câmara, né, pode divulgar: transmissão de sessão, divulgação e transmissão de audiências públicas, mensagens alusivas a eventos, serviços, campanhas, programas e homenagens à personalidade. Então, esse ano estava preocupado com a questão de vulto emérito no honorário. Como que vão fazer? Mas isso nós podemos conceder título aí, né? É um vulto emérito, um honorário para cada vereador, então podemos. O Nereu já tem um projeto dele pronto, né, Nereu? Já. O seu Oswaldo aí, Isso. Ficaram alguns do passado também. Eu tenho que conversar com a Mauri também, Nereu, para fazer licitação desses pergaminhos que não estamos sem na Câmara aqui também. Daí, então, nós precisamos fazer para poder homenagear. Mas, então, né, a gente diz serviços, Facebook e tudo. Mas planejamento orçamentário e financeiro da entidade. Hoje nós contamos com o Facebook próprio da Câmara. Nós temos um servidor concursado, aí, o Leandro, que já faz o serviço. Então, essa questão já está suprida. Então, não tem problema da questão de contratação por meio de empresas, né, interpostas. Princípios constitucionais do caput do artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, famoso LIMP. Então, né, a questão de impessoalidade, né? O Leandro não pode chegar e cortar o vereador que é oposição, o vereador que é líder do governo, né, porque proferiu um discurso. Isso, né, então não se pode, né? As normas continuam na lei de licitações, mas nesse caso nós não temos, né? As regras da lei de atividade fiscal, indicações da lei da imprensa, que o Supremo declarou inconstitucional. Então, a questão de projetos de lei. Não existe, em tese, nenhuma matéria que possa ser aprovada pelo Legislativo em ano eleitoral. Algumas podem influenciar diretamente as eleições. Vocês já nos 4 anos de mandato, né, o Geraldo com 16, nosso papai da Câmara aí já, o vovô, né, Nereu? Bisavô da Câmara, né, Geraldo? A gente se acostumou, né, que ao menos 80% dos projetos de lei que vêm para a Câmara é relacionado à abertura de crédito suplementar ou crédito especial, que é para andamento do Poder Executivo, normalmente, né? Então, o que acontece? Às vezes, vamos lá, que em determinado programa se gastou 100 mil os 3 anos.
No próximo ano veio 100 mil, está orçado na lei orçamentária que nós votamos aí no ano passado. Aí mandou-se um projeto para a suplementação de 50 mil reais. Há algum problema de ordem legal? Não há. Mas pode-se dizer que há um uso indevido da máquina pública pelo Poder Executivo para querer se beneficiar. Estou aumentando 50 mil. Estou tirando de um para o outro. Por que você usou 100 mil e agora está usando 50 mil? Então, isso. O que eu recomendaria para os vereadores? Tá com vota. Eu acho que ninguém vai se queimar para votar projeto de lei do Executivo, né, esse ano. Mas, assim, vote-se a favor. A lei eleitoral ela permite, se posso votar a favor, encaminho cópia para o Ministério Público Eleitoral. Ele vai verificar se está o uso da máquina pública a seu favor ou não. Né? Então, na minha opinião, se a gente levar os últimos anos de outras eleições, paga a prefeitura. não estive aqui, vereador. Vai pagar a prefeitura. Se for usar o regramento, paga a prefeitura. É, isso, né? Mas é questão que também tem que pensar, né? Como eu falei, se vê se está tendo algum abuso, o vereador sabe o que vota, né? Então, se está vendo que está tendo algum abuso... mas já está tudo orçado, já, né? Isso, Se vem suplementação, tá. que se vê se é diferente, né? Eu até acredito, né? Pela experiência até do gestor do executivo, que não vai encaminhar projetos aí que possam se comprometer futuramente. Não, é que a gente vê até na questão da sociedade. Exatamente. Até alguns da imprensa, né? Esse ano, então, fala que vai inaugurar tudo porque tem eleição. É um ano normal, como qualquer um, o primeiro ano, o último ano, as crianças têm que ir para a escola, tem que ter o transporte escolar, tem que arrumar as estradas, tem que executar os projetos, e segue. A vida segue, o andamento não da administração segue. Porque é um ano de eleição que não vai se poder fazer nada. Se nós for fazer... Tem. Eu até peço para o Tom, se ele puder fazer essa avaliação. Eu não estou com os números aqui, não estou com o orçamento, mas se a gente for só pegar a verba de publicidade, gasto nos últimos 3 anos, e o que está previsto para gastar aqui, vocês vão ver a diferença. Eu não cheguei a analisar que o município usa muito mais as redes sociais hoje, mas podemos ver sim. Pichete, mas o senhor votou essa matéria anteriormente, podia ter questionado ela lá atrás. O senhor votou no orçamento, nós votamos, o planejamento do ano passado para esse ano a gente votou. Sim. Então, no momento oportuno... é um planejamento feito do executivo. Aí chega na hora... Tudo é política. Eu não concordo com isso aí. Mas é o meu ponto de vista e o senhor tem o seu. Prossegue, então. O que na verdade tem que se ver bem é se também, que o próprio Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral, vai analisar se houve um benefício para o candidato, né, que está utilizando a máquina pública. Tem que analisar isso. Porque na verdade essa lei, né, a lei eleitoral, lógico, Nereu, a lei... ela no último ano ela é mais rígida, né? Mais rígida. Até porque assim, né, a gente tem que pensar o seguinte, se não fez em 3 anos, em 4 anos não vai mudar muita coisa também. A questão na tribuna livre, que nós estávamos conversando, né? Então, a Câmara deve estabelecer, né, independentemente da época. A gente, né, como se diz, foi uma novidade para o Legislativo, o promotor pegar vir em cima mais do Legislativo. Que os participantes não sejam representantes de partido político, candidatos a cargo eletivo, né? Mas daí, então, até vocês não poderiam usar a tribuna livre. Não, mas não tem. Vocês fazem parte do Poder Legislativo. É como o Nereu falou, não se pode travar a administração pública, principalmente o Poder Legislativo também. Vocês, então não posso usar a tribuna livre. Posso usar. É que assim, também assim, Nereu, tem uma situação. As pessoas têm a tribuna livre que é para os parlamentares, que é o caso da nossa Câmara, né? E a tribuna livre que é para qualquer cidadão. Daí, talvez essa restrição seja para qualquer cidadão. E esqueceu do andamento do Poder Legislativo. Então, essa questão, a candidatos a cargo eletivo, isso aí, fiquem tranquilos, pode falar à vontade, bem ou mal da gestão, que não tem problema. Integrantes de chapa... Então, eu vou discordar de discordar não. Fazer uma argumentação. A questão da tribuna livre, eu, como presidente, eu tenho sido solicitado por muitas pessoas que querem vir aqui fazer o uso da tribuna livre. A tribuna livre, desde que eu me elegi lá em 92, 94, não me lembro mais, ela sempre tem uma regulamentação. O que é? Alguém apresenta um requerimento para que o plenário aprove, para a pessoa vir aqui, desde que seja o funcionário público, que eu posso convocar como presidente, né? Ou qualquer vereador pode também pedir, solicitar um funcionário público, secretário,
alguém ligado ao poder público, e se não for, representante de entidades, né? Aí, então, fica bem claro, porque senão alguém vai achar, como já me pedem, né? Tem muita gente que pede, eu quero ir lá e falar na tribuna. Não pode. Não, tem que ver lá. Requisitos que é para permitir a pessoa vir falar. Até que eu gosto do artigo 33 do regimento interno, que é das atribuições do presidente. O presidente tem essa atribuição de disciplinar o funcionamento do Poder Legislativo, né? Então, né, eu concordo contigo, presidente, não discordo disso. Quando eu falei qualquer cidadão, que esse cidadão se diz no gozo do direito político, né? Que é o direito de se votar e ser votado. Mas é isso mesmo, concordo contigo. O que a Câmara fiscalizará no uso da máquina pública? Verbas, né, que não disse, a lei orçamentária, que é a nossa principal, né, fonte para poder fiscalizar. Os bens móveis e imóveis, né, a questão de maquinário, a questão dos imóveis da Prefeitura, né, próprio da Câmara também. Os serviços também efetuados, a frota de veículos e maquinários, questão com pessoal, compras, contratos, eventos públicos, atos administrativos, repasse de verbas ou benefícios. Lembrando que essa questão de repasse de verbas no litoral, eu não cheguei a estudar bem, mas é uma questão bem complexa aí para entidades do terceiro setor, né? Então, isso aí também a Câmara fiscaliza também. Os canais de fiscalização da Câmara. Olha que interessante o que o vereador deve fazer, né? A Câmara inibe pela ciência e situação. Pessoal, porque a Câmara não tem representatividade, força política nos dias de hoje? Discordo, porque a Câmara tem um poder muito forte. O problema é que nós precisamos utilizar essa força política do Poder Legislativo. Inibindo. Hoje você chega assim, ninguém quer se indispor com ninguém. Mas você pode chegar ao seu colega, ao seu servidor, um amigo seu, ou você está vendo uma coisa errada. Não pode. O vereador viu. O pessoal tem medo do vereador, né? O servidor público tem medo de um vereador fazer alguma representação. Criando comissão especial temporária, né? Alguma irregularidade, vamos criar uma comissão especial temporária, no caso as famosas CPIs. Criando a ouvidoria parlamentar. Isso nós temos obrigação desde julho do ano passado. Eu já falei com o Nereu, nós vamos criar esse ano, né, Nereu? A ouvidoria parlamentar, para poder, né, ouvir as reclamações, sugestões aí do cidadão. Requerendo informações executivas, que fazemos isso por meio de requerimentos, né? Analisando o fluxo das despesas, o balanço patrimonial. Que nem eu falei, questão orçamentária, vou analisar o balanço patrimonial. Às vezes, que nem vem suplementação orçamentária para a Câmara. Toda suplementação, vou ter um recurso e vou ter que indicar a fonte de recurso. O gestor não é bobo, qualquer gestor, de certeza, até eu, se fosse gestor público, eu indicaria o quê? Teve superávit. Eu vou sempre usar que teve superávit do exercício anterior. Porque, eu não estou usando o dinheiro desse ano. Eu teve uma situação aqui de São Mateus do Sul em 2012, mas o gestor foi salvo pela questão do superávit orçamentário. Aí. Que teve aí um problema aí. Questão eleitoral também. Realizando diligências, né? Abrindo sindicâncias. Então, as canais de fiscalização, instituindo auditorias, instaurando processos disciplinares, CPI, representando ao Tribunal de Contas, representando ao Ministério Público, estadual ou federal, né? O vereador também tem essa atribuição. O que a Câmara pode regulamentar nas eleições? A gestão própria da Câmara, vocês vereadores têm, o plenário é soberano para tomar suas decisões, cria-se atos de resoluções a respeito da questão de usos de Facebook da Câmara, questão dos servidores públicos da Câmara, questão telefone fixo, nós não temos telefone fixo, né? Uso das dependências, estacionamento da Câmara, eu quero, como falei para o Nereu da mesa diretora que tem essa atribuição. Lógico, os vereadores vão pôr um outdoor no veículo de vocês, cada um. Nós temos um pátio aqui da Câmara. Então, eu acredito que possa fazer um ato, Nereu, para regulamentar. Os vereadores podem estacionar seu carro, não é propaganda. Propaganda seria se a vereadora Fernanda chegasse aqui 5 horas da manhã, estacionasse o seu veículo e ficasse o dia todo aqui, 24 horas. Mas lá na Assembleia, é normal, eu estive lá ano passado, todo que é candidato está com o seu carro lá dentro do pátio. Mas ali, você foi com o seu carro ou tinha carro de deputado lá? Dos deputados. Certo. E 2 servidores dos deputados também, com propaganda. Tem que... Materiais, né, utilização de materiais aí. A Câmara, né, a gente sempre tem essa precaução, tudo. Processo legislativo, né? A questão de realização de audiências públicas. Ontem, né, Nereu, até você acho que é até bom você usar a tribuna livre hoje, viu? Questão de ontem da audiência pública. Audiência pública não, perdão, sobre a questão da plano diretor. Nós tem várias audiências, promover audiências públicas. Esse ano, né,
Assessoria de imprensa da Câmara, né? Nós não temos assessoria de imprensa nisso, temos o Leandro, que faz um serviço voluntário para nós aí sobre a assessoria de imprensa. Tribuna popular, nós não temos tribunas. Parlamentares candidatos, é importante que os vereadores vejam esse artigo 36A da Lei 9.504 de 97. Aí fala sobre os parlamentares candidatos, onde vocês podem estar, se pode estar em inauguração de obra pública ou não. A lei antes só proibia o prefeito de estar em inauguração de obra pública. Hoje ela proíbe também qualquer candidato. Inclusive de estar... Nem estar no palanque, só de eu ir lá, já pode se configurar também o uso da máquina pública, né? Isso está na lei eleitoral. Onde? Na lei 9... Na lei, exatamente, nos 3 meses que antecedem as eleições. Mas a hora que você tem um cargo eletivo, você pode participar. Mas aí, no último ano, daí você chega nos 3 meses, eu vou chegar um dia antes e vou lá na inauguração. Não, tudo bem. Cortar a fita, não precisa pôr no palanque a fita, põe embaixo. Até a fita, presidente. Propaganda no recinto da Câmara. Esse aí nós vamos discutir isso aí com o promotor. Vou falar com ele, porque isso, desde que esteja em pessoalidade nisso, acho que não tem problema nenhum, né, André? Higiene, estética e postura urbana, questão de posturas, né? Aí que vai vir muita denúncia aí para o eleitoral, e vocês têm as ações e apresentações, tem os advogados partidários aí de vocês, né? Então, vocês podem, é questão de publicidade, questão de colocar adesivo, isso é tudo. Então, postura urbana, placas, tudo. Aí, vai, como se diz, o juiz eleitoral vai analisar, se tiver algum problema quanto a isso, fazer retirada. Então, questão, né, do executivo, que não nos interessa, que é mais voltado, ele tem também essa recomendação, e apesar de não ter participado do curso, os advogados estudaram esse assunto lá do executivo, questão de concursos, comissionados, temporário, estagiários e terceirizações, transferência ou dispensa, que nós conversamos sobre isso aí. A lei é igual tanto para o legislativo. O que eu disse do legislativo, Fernando, é igual para o executivo também, né? Cessão, uso dos servidores em campanha, afastamento para candidaturas, desincompatibilizações, que tem uma resolução do TSE, ela fala sobre essa questão. É interessante, vereadores, leiam, depois eu passo no WhatsApp dos vereadores o número dessa resolução, para que vocês tenham conhecimento dela, né? A questão do uso dos bens, candidatos à reeleição, e só isso, né? Então, é isso que eu tenho a falar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão de funcionamento da Câmara, Nereu, se tiver. Então, eu abro para o plenário. Alguma dúvida que quiser tirar com o Tom, depois pode tirar no particular também. Acho que não tem nenhum problema ali. Né? Foi bem explicado, né, Tom? Então, a gente te agradece aí, vamos... Vai falar, Geraldo? Te agradeço, Tom, você vir explicar para nós, né? Mas faz parte, né? Então, a gente, alguma dúvida, vai perguntar para você, né? É que nem eu estava olhando ali, né? Se fosse hoje para nós aumentar as cadeiras, tinha que ser antes da eleição. E se for para diminuir também, né? E se for para aumentar o ganho ou diminuir também, tudo antes da decorrer a eleição, né? Isso. Pode responder. Então, Geraldo, essa questão aí, acho que é uma questão que todos os vereadores já recebi muitas perguntas. Esse ano é 9, 10, acho que podemos falar, né, André? O processo é público, está no projeto? Está público, está judicializado? Tá até... Então, o seguinte, faltou uma explicação, aproveitar que hoje não tem muita matéria para ordem do dia. Tem a tribuna, a Marta vai usar a tribuna. Ô, Marta, desculpa. Também. Não vai usar? Não? Então, vamos sanar as dúvidas que tem hoje, então. O filiar seu partido. Obrigado. Então, o seguinte, a questão da fixação do subsídio, do número de vereadores. Essa questão aí no ano passado, né? Mas até eu e o Nereu sofremos mais aí um desgaste aí social, né, Nereu? Sobre a situação do número de cadeiras. Acontece que em 95, né, vamos ressuscitar o passado um pouco. Com fundamento lá no artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, que se remetia à resolução, foi-se alterado o número de vereadores de 9, passando a 13 vereadores, né? Isso valeu nas eleições de 97 e eleição de 2000. O que aconteceu? Tinha um municípiozinho lá em São Paulo, chamado município de Mira Estrela, Marta. O que acontecia? A cidade tinha 3.000 habitantes. Aí eles tinham lá 9 vereadores. Aí, no dia seguinte, deu na cabeça dos vereadores que iriam aumentar. A lei orgânica de lá era subjetiva. Aumentaram para 13. Logicamente, o povo chegou e foi para cima. Aí, o que houve?
o prefeito municipal lá da época desse município, Nereu, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, sobre isso, dizendo que era desproporcional o número de vereadores, Geraldo, ao número da população, né? Aí o que aconteceu? Esse caso foi parado no Supremo Tribunal Federal. Daí, esse caso parou em 2004, época de eleição em todo o país para prefeitos e vereadores. O TSE emitiu uma instrução normativa, até hoje não esqueci ela, que eu durmo pensando nela, a resolução 21.702 de 2004, que fixou o número de vereadores em vários municípios, né? São Mateus do Sul, como tinha até 47 mil habitantes, se não me engano, passou-se de 13 para 9. Porém, o que o TSE, que causa isso, nessa questão que eu defendo a legalidade da resolução do Nereu na Justiça, o processo está aí na Justiça, depois, com mais tempo, eu explico para vocês aí, a questão que passou. São Mateus, na eleição de 2004, passou para 9 vereadores. 2008 também, Edival, passou-se para 9, Nereu. 2009 sobreveio uma emenda constitucional, a emenda 58 de 2009. Essa resolução do TSE, ela disse o seguinte: até que sobrevenha a emenda constitucional, ou prevalecerá o estabelecido na resolução do TSE. Veio a emenda constitucional. Aí o que aconteceu? Município até 15 mil habitantes, até 9 vereadores. Municípios até 30 mil habitantes, até 11 vereadores. Municípios até 55 mil habitantes, 13 vereadores. O que ocorreu, né? Houve a chamada, no mundo jurídico, a chamada da recepção da norma. O que era inconstitucional passou-se a ser constitucional. A resolução, aí muitos vão dizer, né? Ah, mas foi uma resolução que tem que considerar por lei orgânica. Discordo, porque isso também está sendo discutido no processo de um vereador que entrou aí com uma ação. O que aconteceu, Nereu? Essa resolução, ela se tornou válida no mundo jurídico. Por quê? Ela se alicerçou, se fundamentou na lei orgânica municipal, que ela, no artigo 13, que não foi revogado pela Câmara Municipal, que é a expressão da vontade popular, ela não foi revogada. E ela disse o seguinte: o número de vereadores da Câmara de São Mateus do Sul, Geraldo, será fixado por resolução. E seria até... Se não bastasse isso, Geraldo, só para comentar, o artigo 10 da lei orgânica diz que os números de vereadores será proporcional ao número de população. Aí tem uma decisão do STF, da ministra Carmen Lúcia, que diz lá, proporcional não quer dizer Ribeirão Preto, Nereu, chegou lá, tentaram diminuir de 27 para 23. O que o STF diz? Epa, não posso. Essa é uma autonomia do município. E é proporcional ao número de 27 vereadores. Aí, o Nereu, nessa legislatura, o Nereu não esconde ninguém, que nesse ponto ele é muito correto, ele que falou para mim, Tom, estude que vamos aumentar o número de vereadores. Aí, eu peguei, fiz um estudo disso, e acabamos procurando por isso. Procuramos pelo TRE, aqui, pela Justiça Eleitoral. Hoje, se tem um processo judicial de um vereador, né, não sei se posso dizer o nome dele ou não. Não vamos. Posso? Pois é, mas só que eu esteja entendendo errado, mas se eu estou entendendo, você está explicando, na verdade, o nosso município não foi baixado na nossa lei orgânica. Nas eleições de 2012, 2016. Conta 13 vereadores, então. Isso. Nas eleições de 2012, 2016, éramos para ter 13 vereadores. Né? Então, eu acho que compete eu também dar uma explicação. Sim, Nereu. Quando a gente viu na questão, na revisão de algumas leis, né? Isso. A gente já se preocupou. Eu fui informado, né, que não tinha sido feita nenhuma alteração e só pedi para você tomar as providências para nós regulamentar, nós deixar legal, para não ter nenhuma prevaricação, alguma coisa da forma que venha a trazer um prejuízo para mim no futuro como presidente, você tendo conhecimento e você não trazer, né? Então a gente trouxe a questão para a sociedade, a gente sabe da organização, do interesse, tem pessoas que são favoráveis, são contra, isso é a opinião de cada um que tem, né? O meu posicionamento, meu ponto de vista, eu acho que é necessário 13, mas não compete para mim decidir isso aí. Se fosse a decisão, eu como presidente da Câmara, eu ia decidir que seria 13, tá?
porque as pessoas, muitas vezes que você explica, você analisa custo-benefício. Tem pessoa que só vê o custo, não vê o benefício. Aonde a oportunidade de mais, minha opinião, 4 parlamentares iria abrir um leque maior dentro da esfera estadual, né? Um poder de representatividade política a nível estadual federal muito maior, uma vinda mais expressiva de recursos, né? Logicamente que a gente sabe que também todos têm que correr atrás, têm que se dedicar, têm que dar o seu tempo em também, né? Que o vereador não tem expediente, né? Mas tem que fazer um trabalho, né? Que está sendo feito em busca de recursos que tem à disposição. E com um aumento maior disso aí, vai oportunizar, né? Muito mais pessoas, lideranças, pessoas novas, né? Quantos e quantos jovens que ficaram fora da política aí que poderiam dar o seu melhor aí em prol do município, né? Então isso aí é questão que a justiça vai resolver, né? Então isso aí você como advogado vai, então simplifica isso aí que você está na justiça, Isso, acho que não adianta nós estar comentando. O que está acontecendo? Está na justiça, Muito, Nereu? né? Isso. Desculpa. Não, pode falar. O que está na justiça, né? O processo está. O que eu estou autorizado, acho que você me autoriza a dizer, se fosse com 13 vereadores hoje, pela vaga direta hoje seria hoje está o Irineu Macuco, né? O Ademar Pchivitovski, o João Albino Gordia e seria o Jackson Machado, que hoje já desocupa a vaga, que no caso seria para o João Albino Gordia. Então esses 4 teriam direitos, né? Aí se caso tivesse, né, obedecido a regra de nossa resolução nas eleições de 2016. Então é justamente isso. Esse processo que está na justiça tem uma liminar do juiz aí para ser apreciada, Nereu, agora em meados de março, acredito, aí no máximo até meados de março, né? Teremos a posição aí sobre isso, talvez seja passível, porque daí é questão da advocacia privada, não é nosso ministério, né? Então, talvez quem entrou com essa ação queira recorrer para os tribunais, para as instâncias superiores, né? Me chamou? Tá. Queira recorrer para tribunais e instâncias superiores. Então, né, é um processo que vai, né, a questão de regulamentação do número de vereadores, como o Nereu falou, também compete ao plenário. O plenário é livre para deliberar sobre essa matéria, se caso queira, né? É verdade. Eu entendo que não é por lei orgânica, e também já tem decisões que não é por meio de lei orgânica, é por meio de resolução, porque ela está restaurada. Quem quiser que altere o artigo 13 da lei orgânica, né? Então, né, Júlio, só... Só para entender, por exemplo, se tivesse uma decisão favorável para os 13, entraria ainda nessa legislatura ou não? Seria possível, Júlio. Não com direito à indenização, porque não efetivaram, não prestaram serviço, né? Não é que entra o cargo eletivo ele é um cargo sem carteira. Sim, mas profissional. Daí poderia ser efetivado ainda nessa legislatura. Era possível. Sim, se o juiz eleitoral entender, não temos outra forma a não ser o cumprimento da lei. Mas isso aí não é eu que decido, nem é o plenário que decide. E se não houver uma decisão ainda até as eleições, continua assim, 9. Continua. A regra do jogo foi para 9, né? Todo mundo participou da eleição sabendo que eram 9 vagas. Tá, mas né? a próxima eleição é 9 ou é 13? Mesmo com a decisão e sem não decisão? Não sabemos o que o juiz vai decidir. É uma incógnita, Júlio. Na verdade, nós temos até o prazo das convenções partidárias, né? Que o prazo máximo para alterar o número de vereadores é até as convenções partidárias, para a nossa lei orgânica. As convenções partidárias. Então, no caso, seria até meados aí de final de maio, Fernando, se eu não me engano, sabe? Que as convenções acho que começam em junho, né, Jackson? Acho que começa já em junho, então daí depois, antes disso, porque daí todos, como a Câmara é uma casa partidária, né, Nereu? O mandato parlamentar não é da pessoa, mas sim do partido, né? Então, os partidos têm que ter ciência, Geraldo, de que a Câmara vai ter 9, 11 ou 13. Nós temos que chegar a uma definição, isso até o final de maio, no mais tardar, aí, né, a questão de maio. Né? Então, vocês vivem o dilema para candidaturas, nós vivemos o dilema do número de vereadores, né, Nereu? Não, só o cumprimento da lei, né? O que é de lei é de lei. Para mim, é diferente se quiserem alguém apresentar para baixar, que não pode, né? Mas quiser baixar para 6 vereadores. Tem gente que acha que a Câmara nem devia de existir, né? Tem gente que acha. Então,
relativo ao momento político é ruim no Brasil, né? Que não é eu que fiz esse momento, né? Quem fez tinha que pagar o preço, né? Momento, a desvalorização do político, né? Só que numa cidade do porte da nossa, onde todo mundo conhece todo mundo, onde nós nos encontramos diariamente na rua, onde a pessoa sabe, né, que os atos, a atitude, né? Eu sempre falo, né, Tom, e digo e elogio a todos vocês, né, de que nós temos uma Câmara onde todo mundo entrou pela porta da frente e todo mundo vai sair pela porta da frente e de mãos limpas, todos nós, né? E eu quero agradecer o apoio que eu tenho de vocês e não pagar muitas coisas para vocês, que é de direito legítimo, né? E vocês entendem que há necessidade da gente fazer uma economia para que isso aí reverta em prol de medicamento, de estrada, de educação, enfim, dentro da governabilidade do município. Isso eu agradeço a todos pela compreensão e elogio, e fiquem vocês sabendo que a gente é reconhecido em outros municípios, que até em alguns municípios, né, como a gente sabe, Palmeiras, São João do Triunfo, Antônio Olinto, União da Vitória, Irati, aqui na região, citam a nossa Câmara como exemplo para outras câmaras. É bom vocês saberem disso aí. Prossegue, Tom, se quiser encerrar também. Vou agradecer, eu falo bastante nos bastidores, mas aqui eu falo pouco. Então, só agradecendo aos vereadores aí, né? Espero que eu possa ter contribuído, e eu estou à disposição aqui na Câmara, meu WhatsApp para os vereadores quando puderem, né? O Júlio aí conseguiu uma emenda impositiva, né, Júlio? Agora no começo de janeiro aí, né, Júlio? Fez um ofício até de cassação do prefeito, mas deu certo. Então, mas agradeço a vocês todos, aos vereadores, o trabalho que tem, o respeito que tem por minha pessoa, né? Todos vocês aí sempre nos respeitou na nossa função aí que fazemos. Ao Nereu, que é um excelentíssimo presidente da Câmara, que prontamente aí, que pode, dentro da, lógico, da legalidade, da moralidade, né? A gente, né, tem essa independência funcional dentro da nossa Câmara, né? Às vezes temos nossos conflitos porque o mundo do advogado é assim, né, gente? Senão existe interpretações diversas. Então, o advogado às vezes atua de um lado, né? Tem um outro advogado que atua de outro. Existem as vaidades pessoais também, que é natural no ser humano, que não quero perder para o Tom, não quero perder para o Nereu. Então, é natural isso. É uma pena, né, que existem essas vaidades ainda, né? Mas a gente está para representar a Casa Legislativa aqui da população, estamos à inteira disposição, no que é fornecer a participação de audiências, reuniões com entidades. Podem me chamar, que eu estou à disposição de todos os vereadores aí, independente de agremiação partidária. Obrigado, Nereu, e boa noite. Nós que agradecemos, Tom. Então, qualquer dúvida aí, alguém pode procurar o Tom. Ninguém vai fazer o uso da tribuna, eu quero abrir, então, para as explicações pessoais. Pelo jeito, ninguém vai para explicações pessoais. Vereadora, com a palavra. Então, importante as explicações, né? Nosso agradecimento ao Tom. Eu acho também que é necessário o presidente estar notificando o senhor prefeito municipal sobre a execução das emendas impositivas, que as minhas, principalmente, nenhuma foi executada, né? Então, nós já agora em janeiro fizemos novo ofício, novo encaminhamento das emendas impositivas. Então, é a Ponte da Raia, que eu lembro a minha, a reforma a reforma da Capela Municipal, e mais algumas que não me recordo agora, mas assim, não foram cumpridas, e isso consta na execução do orçamento do ano passado, então dá problema para ele o não cumprimento. Então, é importante tanto para nós, claro, mas para a população atendida, e por não estar sendo cumprido algo que foi planejado no orçamento, foi aprovado no orçamento e não foi executado no exercício anterior. Então, se o senhor puder estar intervindo sobre as emendas, eu não sei como que está as dos demais vereadores, mas não, as minhas... Vai me desculpar, mas eu não vou intervir. Não vai? Não. Por quê, presidente? Porque a função do prefeito executar não é minha.
Não, Só eu por sei isso. que não é, mas o senhor nos representa aqui dentro. O senhor é Não. o presidente dessa casa. Eu já encaminhei um documento já solicitando o cumprimento da... Quando o vereador Júlio encaminhou, já encaminhei, vereador. Então, Mas foi encaminhado específico do Mas a gente vereador conversa, Júlio. assim, não oficial, né? A gente sempre troca uma ideia com o prefeito. Claro, quero que ele execute, né? Que faça. É tão pouco essas emendas que a gente tem, né? É a única coisa que nós podemos direcionar, na verdade, né? É, porque as emendas dos deputados, ele tem o costume de alterar, né? Quando não os objetos, mas mudar os locais de indicação, né? Mesmo sendo solicitado pela população. Bom, mas o senhor que sabe, né? É apenas uma solicitação. Não, eu vou conversar com ele, vereador, pode deixar assim. Eu gostaria que fosse notificado oficialmente, se possível. Senão eu mesmo faço, ou via Ministério Público, como ficar melhor. Quero agradecer ao deputado federal Toninho Wanders pelo veículo da PAI no valor de R$ 60.990. É um veículo que vem adaptado. Agradecer a ele, também ao Walter Pchivitoski, assessor, que eu acho que esteve junto com o Jackson e o prefeito lá em Curitiba, né? Onde foram recebidos os veículos. Agora acredito que vem o termo de fomento para assinar junto com a instituição APAI. Assim como no ano passado também foi destinado um recurso para a instituição, e esse ano foi possível aí a questão do veículo através do Ministério do Desenvolvimento Social. Também informar que tivemos uma agenda agora em janeiro, através do deputado Toninho Wanders e do Walter Pchivitoski, com o senhor De Davi, diretor de operações da Sanepar, representando também o senhor Bolívar, que é o chefe regional de União da Vitória. Estava o senhor Antônio Marcos. Informamos também que em 2018 a Sanepar já veio atendendo uma solicitação com relação a alguns vazamentos que existiam na época, e a demanda que foi levada foi a questão do odor, até que o GCL também já tinha acompanhado a comunidade junto com a Associação de Moradores da Colônia sobre a questão do odor. E em conversa foi liberado lá eu vou estar falando aqui o nome do produto, espero estar falando de forma correta, Oxímil, que é o produto que irão utilizar, que após essa reunião em Curitiba ficou liberado, que vai reduzir bastante expressivamente a questão do odor. Então, a previsão é até que final do mês, mais tardar no outro, já esteja aqui. Lembrando que é um inibidor do mau cheiro e que busca melhorar, né, as condições do ambiente ali para a comunidade e ao entorno da Sanepar. Acho que seriam essas as informações e os questionamentos, né? E deixar aí uma boa semana a todos e que possamos encaminhar esses trabalhos da melhor forma possível, de forma ética, transparente e com respeito a cada dia nessa casa legislativa, né? Que a gente está à disposição da comunidade para estar levantando as demais demandas. Boa noite a todos. Vereador Jackson. Não, só a respeito até da vereadora comentou a respeito da ponte lá, né, da raia. Até essa semana eu estava conversando com o prefeito, daí ele me falou já que o material já chegou, inclusive se a vereadora quiser dar uma passada, eu tive um tempo lá na fábrica de tubos, ali na usina velha, está ali, né? E a Secretaria de Obras já está se programando para executar aí o mais breve possível a obra lá para melhorar a estrutura da ponte lá. Então o material chegou e essa está bem encaminhada. Agora a outra solicitação, que é a questão da reforma lá da capela, né, municipal, essa eu não sei responder, mas eu vou dar uma olhada lá, posso também verificar como é que está em andamento, se já foi licitado ou não, e daí para responder a vereadora, né? E agradecer ao Tom também pelas explicações aí, né, pelo seu conhecimento, sempre buscando aí passar para nós da melhor forma possível essa situação, né, como está na nossa lei eleitoral aí, que teve várias alterações, para podermos sempre buscar cumpri-la e fazer da melhor forma possível junto com os novos colegas. E a respeito da situação lá da situação que tem uma ação na justiça, né, solicitada por suplentes a vereadores, né? Vamos aguardar para ver o que a justiça vai definir, né?
E daí eu queria que o presidente tirasse uma dúvida, como essa lei ela vai vir, o juiz vai determinar lá se vai ser 9 ou vai ser 13, se ele vai vir definido ou não, e como é que vai vir, se vem para o plenário decidir, ou seja, vai estar fixado na lei. Era só essa dúvida que eu queria saber. Então, Jackson, boa pergunta sua. A ação ali, Nereu, é uma obrigação de fazer. O que é uma obrigação de fazer? É uma obrigação que impõe-se ao poder público para fazer determinada situação, né? Pode-se fazer para dar posse aos suplentes, né? Aos que estão aí, que ingressaram com a ação, ou pode-se também, a possibilidade também de que obrigue-se, no caso o gestor máximo da Câmara é o presidente, que obrigue-se ao plenário, sob pena de multa diária e tal, que vote a matéria para fixação. O que eu acho difícil, porque é um ato interno corporis da Câmara, Jackson. Então, acredito que vem lá dando posse ou não. Acredito que o juiz, essa ação aí, no mérito que vai dizer se é 13, acho que o juiz não, principalmente sendo juiz da Fazenda Pública, não é o juiz eleitoral, sabe? Ele não queira intervir porque é um ato legislativo da Câmara. Aí que essa questão da nossa, né, Nereu? Dá mais um ato, hoje, se for analisar bem, não precisa para o plenário. É uma expedição de um ofício do presidente da Câmara, né, com impacto financeiro, tudo, se ele quer 9, se quer 5, né, aí é critério da presidência, dentro da proporcionalidade. A proporcionalidade nos permite se tem até 13 vereadores, dentro da proporcionalidade e da Constituição Federal. Então, nada impede que ele possa pedir amanhã para o juiz que tenha 13 vereadores, né, que as eleições é um ato da Câmara, o TSE não pode intervir nisso, né, então... Pode-se também, é um ato, o presidente da Câmara pode amanhã fazer isso. Vamos aguardar. Tá, obrigado pela resposta. Quero agradecer aqui a todos que estão presentes na sessão até o momento, a todos que nos acompanharam nas redes sociais, aos nobres colegas vereadores, e desejar uma ótima semana, que possamos fazer o nosso trabalho e deixar a mensagem aí, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, uma boa noite. Ninguém mais, então, para o vereador Miguel? Não. Ninguém mais? Então, bem rapidinho, né, só para fazer a colocação, também queria desejar boas melhoras ao Dr. Valtuir, que está com um problema muito grave de saúde, né, que Deus ilumine, abençoe, que ele retorne, sare e volte logo aí para o nosso meio, aí para o nosso convívio, né, vamos torcer. Nós tivemos, então, quero pedir aí, já estamos num número reduzido aí, né, quase que o número mínimo, de que na próxima reunião eu já quero ter o nome dos presidentes das comissões, os relatores, porque já temos projetos aí para... Já tem? Já. Não, acho que não há necessidade de ir nessa reunião. Então já foi cumprido, né? Já temos projetos aí para serem elaborados, pareceres aí, para que a gente possa dar o andamento legal que o regimento nos impõe, isso aí. Nós tivemos ontem uma reunião informal, né, com alguns, convidamos os empresários, principalmente os construtores e mais algumas pessoas, para que a gente fizesse uma discussão sobre a questão de postura, né? Código de postura do nosso município, a Lei da Liberdade Econômica, agora aprovada pelo Presidente da República, pelo Bolsonaro, discutir a questão de prédios aqui em São Mateus, que é uma polêmica, né? No Conselho, no Condenab, é o plano diretor, na verdade, né? Também discutir as áreas rurais, ver essa questão da Copel, né, na ligações de luz também, que a gente vai ter que ver isso aí. Essas instalações de condomínios, loteamentos, enfim, a questão do plano diretor. É muito importante, né, porque as pessoas vão pensando, a gente vai realizar audiência pública para isso, e depois a gente vai votar essa matéria aí para ficar aí pelo período de 10 anos. Após 10 anos, ou se houver interesse do futuro gestor, via da necessidade de se alterar, né, se altera, mas enfim, esse plano diretor aí, ele já era
para ser feito já na gestão anterior, né, doutor Tom? Daí não foi possível de fazer, né? Não basta entender como crítica de forma nenhuma, não foi possível fazer na gestão anterior. Nessa aqui, teve algumas exigências aí a nível federal para liberação de financiamentos e algumas coisas que necessita do documento do plano diretor da cidade. Então nós estamos discutindo, é um assunto muito polêmico, controverso, né? Tem ideias de um lado, de outro, e nós temos que decidir pelo que é mais justo, decidir para o bem de São Mateus do Sul e de todos nós que aqui moramos e residimos. É uma responsabilidade muito grande, né? Nossa. Em função disso aí, nós tivemos a presença ontem minha, do vereador Miguel, o vereador Júlio, a vereadora Fernanda, o vereador Picheta e a vereadora Marta. Não foi possível comparecer o vereador Jackson, nem o vereador Val e o vereador Geraldo. Tiveram compromisso, os quais justificaram a sua ausência, né? E numa próxima, com certeza, estaremos juntos, porque é nós que vamos ter que decidir essa matéria. Então, a gente agradece aí a presença de todos que aqui estão, presidente do sindicato, assessor deputado Bacil, suplente de vereador Macuco, a imprensa, o Carlos representando aí a difusora, né? Seja sempre bem-vindo, e muito importante quando a gente vê a presença da imprensa para poder fazer seus comentários e os relatos daquilo que viu na sessão e também de sua interpretação, né? Isso é muito válido, a gente tem que respeitar a todos e entender e pedir sempre que nos ajude, né? Quando é necessário crítica, tem que fazer crítica, nós somos eleitos pelo povo e a democracia, e também quando a gente precisar de ajuda, que tiver uma boa ideia, transmite para a gente, né? Que a gente possa também sempre melhorar o nosso município, a nossa convivência. Então agradecemos aí a presença. Sem mais nada a tratar nessa sessão, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Ficamos com Deus.